Antes de falar de mim, vamos falar de uma coisa, como você falou de educação, né? Quando a gente pensa socialmente, pessoas gordas, a gente falando de gordofobia, a gordofobia afasta a gente de ir pra médico. Porque a gente vai pra médico pra ouvir o quê? Emagrece que resolve. Às vezes a gente tá com um problema no estômago e não é sobre eu emagrecer, eu quero cuidar daquele problema, mas o problema, a gordofobia médica é uma realidade. Então a gente não é tratado pelo nosso problema, a gente tem que emagrecer pra depois resolver. Até eu descobrir que eu tinha endometriose, demorou. Demorou pra ver que não, é porque você é gorda, porque você tem gordura visceral. Não, eu acho que eu tô com um problema no meu útero, no meu ovário, outras coisas, o endométrio. E só depois de muito tempo, graças à Anitta, tá? Que ela, quando ela falou em 2020, na pandemia, que ela tinha endometriose e falou os casos, que eu entendi, cara, eu acho que eu tenho endometriose. Então eu levei muito tempo tendo crises de menstruada, né? Crises de... É até difícil falar, porque é uma hemorragia, né? São dores absurdas que você se sente incapaz mesmo. Porque eu não era uma pessoa de ficar assim, sabe? Em posição fetal, sem conseguir trabalhar. Desmarcar trabalho, desmarcar coisas. Eu falei, gente... Tem alguma coisa errada. Porque pra sociedade é do tipo, é só uma cólica, eu tomo um remédio, pelo amor de Deus. Então, graças à Anitta, que eu sou muito fã, eu descobri... Eu também sou muito fã dela. Eu sou muito fã. Eu descobri que eu tinha endometriose, e aí eu mesmo já falei pra médica que eu tenho endometriose. Ela, tá. Aí fez exame de toque, e ela falou, é mesmo. E aí fiz todos os exames. Então foi a primeira vez que eu fui tratada pela minha doença e não porque eu sou gorda. Então, de fato, isso é uma realidade. Tem uma pesquisa no Canadá que fala sobre isso, que a gordofobia afasta as pessoas dos médicos. Da busca pela saúde, de fato. Isso é um fato. E, ao mesmo tempo, pessoas magras também. Porque a pessoa acha que só por ela ser magra, ela não precisa ir pro médico. Porque ela é saudável. Porque é saudável pelo físico. Então, no fim das contas, nós somos criados, você sabe muito bem, pra que a gente seja magra, pra que a gente tenha um corpo perfeito. Então, ninguém ensina pra gente, quando a gente é criança, que... não, é que você tem que buscar sua saúde, comer coisas saudáveis, etc e tal, porque vai ser bom pra você. Não, é porque você vai ser magra, porque você vai ser bonita, porque alguém vai te desejar. Com 9 anos de idade, minha mãe me levou no endocrinologista, nos anos 90, e o médico falou pra mim que, olha, você não pode ser gorda porque ninguém vai te querer. Ele falou isso pra você? Eu tinha 9 anos. Meu Deus. Quem é que tem que me querer com 9 anos? Segundo, ele tava certo, entre aspas, porque eu fui pra casa, eu fui ver os desenhos, fui ver as coisas, e tudo falava que o que ele falava era real. Porque abriu uma janela na sua frente. Eu não via ninguém gorda, que nem a gente tá falando agora das passarelas. Imagina nos anos 90, eu não via ninguém na televisão gorda. A única era preta. E ainda era empregada, ainda era numa situação subalterna. Não era num lugar de protagonista, de mocinha, de interessante, de capa de revista. Era isso. Então, parecia que ele tava certo, bem entre aspas, né? Então, eu cresci achando que se eu fosse magra, eu seria feliz. Isso é a história da maioria das brasileiras. Eu também. Né? Então, nunca foi pela saúde. Nunca foi pela saúde. Vamos você falar a verdade? Que eu tô preocupada com a sua saúde. Não. Nem a gente tava. A gente tava preocupada em ser bonita e ser magra. E ser amada. E ser amada por conta da nossa aparência. É muito triste isso tudo. Então, na minha história, eu ganhei uma liposcultura da minha mãe com 23 anos e silicone. E quando eu fiz essa liposcultura, eu passei a vida inteira me odiando, passei a vida inteira fazendo dieta restritiva. Pra mim, isso seria o auge da minha vida. Nossa, eu vou dormir e acordar magra. E você feliz? Feliz. Acordei realmente no dia seguinte com o peito aqui, magra, o médico falando, só não pode engordar porque vai cair isso e aquilo. E eu falei assim, tá bom. Ele amarrou uma faixa aqui na minha cintura, porque ele falou, olha, não consegui limpar muito aqui, porque você não tem cintura mesmo, hein? Mas tem uma faixa aqui apertando. Eu sei que eu fiquei tanto tempo infeliz querendo ser magra, que 3 meses depois dessa cirurgia, eu me lembro de me olhar pelada, assim, no espelho. E eu botei gordura, eu tirei gordura da barriga e botei no quadril, na bunda, porque eu não tenho muita tendência a ter gordura aqui embaixo. Eu me olhei no espelho e parecia Kim Kardashian. Na época ela tava surgindo a Kim Kardashian, era 2012, foi 2013 isso, ela surgiu em 2012, né? No Instagram. E aí eu falei assim, gente, eu tô igual a Kim Kardashian, só por que eu tô infeliz? Eu tava muito triste. E 3 meses depois dessa minha cirurgia, eu atento contra a minha vida. E graças à minha avó, que já está no céu, eu estou viva, porque ela me socorreu, enfim. Não vou entrar em detalhes, mas tive uma segunda chance. A partir desse momento que eu tive uma segunda chance, eu abri os meus olhos para a sociedade, para o que estava acontecendo, e eu era uma pessoa muito assim, sabe? Fui criada para ser assim, conservadora, muito fechada. E aí meus olhos fizeram assim, e eu conheci o feminismo, eu conheci as pautas sobre os nossos direitos de mulher. E eu falei, caramba, isso que acontece comigo acontece com todo mundo, sabe? Eu não tô sozinha nessa dor. Não tô sozinha. E foi daí que eu comecei a querer criar um canal. Eu comecei no Snapchat, na verdade. Aí o pessoal falou, faz um canal na internet, faz um canal no YouTube. E eu comecei a criar um canal para falar, gente, vocês também passam por isso? Porque eu acho que a solidão da mulher gorda é real. Nossa, não sei o quê. Então é muito engraçado, assim, o meu começo. E tudo isso pra falar do hoje. Eu tô 9 anos, vou fazer 9 anos de internet.
Eu comecei com 26 oficialmente, tenho 35 hoje. Então, eu comecei uma garota e hoje, pra mim, eu sou uma mulher, né? Uma mulher madura. Uma mulher maravilhosa, cheia de Ai, luz. Obrigada. Você é filha de Oxum? Eu sou de Inhansã com Oxum. Eu sou É. de Oxum com Ogum. Ah, eu amo, a gente é tudo Mas do é axé porque- também, viu? A gente Mas é tudo do axé. É, tudo do axé. Mas é que você brilha, você tem uma coisa. Ai, Uma obrigada. coisa de Oxum, assim. Tô até arrepiada. Eu amo, eu amo. Isso, e essa parte da espiritualidade é muito importante pra Muito. minha vida também, na minha história. E é quando eu chego em São Paulo que isso se abre também. E eu fiquei muito tempo. Aí o que acontece? Quando eu comecei meu canal, eu parei de fazer dieta. Dieta era minha melhor amiga e inimiga. E quando eu paro de fazer dieta, eu começo a engordar. Porque eu fazia dieta restritiva, que levava a compulsão, mas aí eu parei total, parei de tomar remédio e comecei a engordar. Eu me permiti, como eu falei no meu primeiro, no meu segundo livro, eu me permiti. Então eu falava assim, eu não comia batata frita. Eu fiquei 2 dias comendo batata frita, até que chegou uma hora que eu enjoei. Falei, tá bom, tudo bem, eu entendi que eu Já posso comer. experimentei. Então foi um momento de permissividade, de alguma maneira? Foi. Não vou falar que não. Foi. Então, meu corpo engordou. Eu também não tinha saúde. Eu comecei a fumar com 18 anos, porque me falaram que as modelos fumavam pra emagrecer. Imagina. Então, eu era uma pessoa que fumava, tomava refrigerante e comia, sei lá, uma banana por dia e Doritos. E salgadinhos, sabe? Então, assim, não era uma pessoa que realmente pensava em saúde, como eu falei. Então, a alimentação pra mim saudável era sempre focada em dieta. Então, não vou comer nada disso. Então, quando eu fiz todo esse caminho, eu engordei bastante. A última vez que eu me pesei, eu tinha mais de 125 quilos. E parei de me pesar e perdi todas as minhas roupas. Eu falei assim, nossa, o que tá acontecendo, né? Até que eu tive uma crise renal. Nunca falei isso na internet. Que eu fui parar no hospital internada. Eu quase morri com um abscesso no rim. Foi bem sério. Meu Deus. E aí o médico falou pra mim assim, o que você tá comendo? Aí eu puta, assim, sabe? Eu falando assim, o que é isso, gordofobia? Ele falou, não, o que você se alimenta? Aí eu, Já refrigerante. queria dar na cara Eu dele. já queria dar na cara dele. Aí o refrigerante, cigarro, salgadinho e uma banana. Só comia banana. Aí ele assim, pô. E eu, pra você ver como é que eu era desconectada do meu corpo, eu não percebi. Pra você ter um abscesso renal, você tem que ter uma infecção urinária que vai subir pra virar uma cistite, um problema na bexiga, que sobe pro rim. Então, assim, eu não tinha nenhuma conexão com o meu corpo, de entender o que estava acontecendo no meu corpo. E esse fato me fez olhar mais pra mim. Quantos anos você tinha, Xanda? Foi isso tudo foi janeiro de 2017. Janeiro de 2018. Foi quando fui chamada na mesma época pra fazer um livro. O meu primeiro livro, Pare de Se Odiar. O Danilo Gentili lá tinha me xingado na internet. A palavra gordofobia tinha surgido aí. Por conta dessa movimentação aí da internet, do Twitter, desses humoristas que não tem graça pra mim. E aí, o que acontece? Eu tenho que contar essa história pra chegar no hoje. Óbvio. Quando eu começo a me reconectar com a minha alimentação, eu falei assim, gente, mas eu vou fazer dieta. Aí eu procurei uma nutricionista que era não prescritiva, ela não passava dieta. E ela começou a me ensinar a comer. O quanto tinha a ver com, obviamente, com a nossa criação, com o julgamento. Ela falou assim, Xanda, como é que você come? Você come e você se julga se você come? Eu falo, claro. Ela, você come uma caixa de chocolate? Eu falei, às vezes, se tá na minha frente, eu como. Ela, então você come pela disponibilidade. O que você acha de deixar disponível na geladeira coisas que você gosta? Que legal. E que não seja, sei lá, só chocolate, só besteira, né? Aí eu, tá. E eu comecei o que você gosta de comer? Eu gosto de comer caponata de berinjela, gosto de comer isso e aquilo. Eu comecei a deixar as coisas prontas. Me veio um gatilho do tipo assim, mas isso não é dieta? E eu era muito antes de dieta, né? E aí ela falou, não, Alexandra, isso é programação. Você se programando pra você não comer uma caixa de chocolate. Igual a gente faz pra seguir nossa agenda. Exato, porque na verdade eu entendi que comer uma caixa de chocolate não é que eu sou compulsiva, é que eu tô com fome, tem aquilo na minha frente, eu vou comer aquilo. Na verdade, às vezes eu jantava uma caixa de chocolate. Eu também. Então, quando eu entendi esse clique de que na verdade não é uma compulsão, é porque tá ali, eu comecei a deixar coisas disponíveis que sejam consideradas saudáveis, com legumes, com frutas, que eu mesma comecei a cozinhar. Então, na verdade, foi uma reconexão com a alimentação, que nunca ninguém me ensinou. Que a gente deveria aprender na escola. Deveria aprender com todo mundo, e não do tipo... Eu comecei a comer pepino, eu falei isso agora num vídeo. Eu comecei a comer pepino porque eu achei gostoso. Porque eu só comia pepino naquela dieta da sopa, pra fazer o sopão. É horrível. Horrível. E aí eu falei, caraca, eu gosto de pepino. É gostoso mesmo. É gostoso pepino, é crocantezinho, dá pra comer com uma pastinha. Então eu me reconectei com a alimentação. Na mesma época eu me reconectei com o exercício. Porque eu malhava pra quê? Pra ter tanquinho. Malhava pra ter o braço duro, né? Meu braço não é duro, nunca foi. Mas eu malhava pra ser gostosa. Ok, quem malha pra ser gostosa, mas pra mim era um momento de desgosto muito grande. Então, por isso que o nome do meu livro é Pare de Se Odiar. Eu me odiava. Mesmo magra e sarada.
Eu nunca fui, né? Mas a lipo não... Me deixou, mas logo depois eu engordei. Ah, entendi. Porque eu não me conheci naquele corpo. Eu não me reconheci naquele corpo.